O sol estava se pondo na agitada cidade de São Miguel, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto as ruas fervilhavam com o vai-e-vem de pessoas apressadas. Entre os transeuntes, um homem caminhava lentamente, com passos hesitantes, suas roupas rasgadas e sujas, contrastando com o brilho das vitrines luxuosas que o cercavam. Seu nome era João Pedro, um mendigo que há anos vagava pelas calçadas, carregando nos olhos um vazio que ninguém se dava ao trabalho de entender. Ele segurava uma moeda antiga na mão, um tesouro que encontrara entre o lixo, e naquele dia algo o impulsionou a entrar em uma loja que parecia um palácio, a Maison d'Or, a joalheria mais cara e exclusiva da região. A fachada reluzente, com lustres de cristal visíveis através das portas de vidro, parecia zombar de sua miséria, mas ele respirou fundo e decidiu entrar, movido por um impulso que nem ele compreendia. Talvez fosse a esperança de um gesto gentil, ou apenas o desejo de sentir, por um instante, que pertencia àquele mundo. Assim que João Pedro cruzou a porta, o ar gelado do ar-condicionado o envolveu, e o silêncio da loja foi cortado pelo tilintar de um sino delicado. Os funcionários, impecavelmente vestidos, com ternos caros e expressões frias, pararam o que estavam fazendo e o encararam como se ele fosse uma mancha em um tapete persa. Uma vendedora de cabelos loiros e maquiagem impecável chamada Mariana deu um passo à frente, o nariz franzido como se sentisse um cheiro ruim. "O que você pensa que está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz carregada de desprezo, enquanto os outros clientes, uma senhora de meia-idade com um colar de pérolas e um homem de terno cinza, viravam o rosto para observar a cena. João Pedro, com a cabeça baixa, tentou explicar que só queria olhar, que tinha uma moeda e talvez pudesse comprar algo pequeno. Mas suas palavras trêmulas foram abafadas pelas risadas debochadas de Mariana, que o interrompeu. "Aqui não é lugar para gente como você. Saia antes que eu chame a segurança." O coração de João Pedro apertou no peito, como se uma mão invisível o esmagasse. Ele sentiu os olhares cortantes dos presentes, cada um deles carregado de julgamento, como lâminas afiadas que cortavam sua alma já tão ferida. A senhora de pérolas sussurrou algo ao homem de terno e os dois riram baixo, como se João Pedro fosse um espetáculo de circo. Ele deu um passo para trás, as mãos trêmulas apertando a moeda. Mas antes que pudesse sair, Mariana avançou e arrancou a moeda de seus dedos, jogando-a no chão com um gesto teatral. "Isso não vale nada aqui", exclamou ela, enquanto a moeda rolava até parar perto de um expositor de diamantes. João Pedro ficou paralisado, o rosto queimando de vergonha, enquanto lágrimas quentes começavam a se formar em seus olhos. Ele queria correr, desaparecer, mas seus pés pareciam pregados ao chão, presos por uma mistura de humilhação e desespero que o sufocava. A humilhação de João Pedro ecoava pela loja como um trovão silencioso, enquanto os clientes continuavam a observá-lo com uma mistura de curiosidade e desdém. Mariana, satisfeita com sua demonstração de poder, cruzou os braços e lançou um olhar de superioridade que parecia dizer que ela era a rainha daquele pequeno reino de vidro e ouro. João Pedro, ainda atordoado, abaixou-se lentamente para pegar sua moeda, os dedos tremendo ao tocar o chão frio de mármore. Cada movimento seu era acompanhado por risinhos abafados, e ele sentia o peso de cada olhar como se carregasse o mundo nas costas. Ele não era mais um homem ali. Era um intruso, um erro que precisava ser apagado. Quando finalmente segurou a moeda, uma lágrima solitária caiu, manchando o chão reluzente, mas ninguém notou, ou se notaram, não se importaram. Nesse momento, a porta dos fundos da loja se abriu com um rangido discreto, e um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes entrou no salão. Era Dom Rafael, o dono da Maison d'Or,
um milionário excêntrico conhecido por sua elegância e por raramente aparecer em público. Vestia um terno impecável azul marinho e seu rosto carregava uma expressão que misturava autoridade e mistério. Ele parou por um instante observando a cena. João Pedro curvado no chão, Mariana com seu sorriso arrogante, os clientes sussurrando entre si. O ar da loja pareceu mudar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Dom Rafael deu um passo à frente, o som de seus sapatos ecoando no silêncio, e todos os olhares se voltaram para ele. Até Mariana, que momentos antes se sentia invencível, hesitou, o sorriso vacilando em seu rosto. João Pedro, alheio à chegada do dono, levantou-se com dificuldade, a moeda apertada contra o peito como se fosse sua última esperança. Ele virou-se para a porta, pronto para fugir daquele pesadelo, mas a voz grave de Dom Rafael cortou o ar como um relâmpago. "Pare onde está." O mendigo congelou, o coração disparado, temendo que aquilo fosse o início de uma punição ainda pior. Os clientes trocaram olhares confusos, enquanto Mariana, tentando manter o controle, abriu a boca para falar. Mas Dom Rafael ergueu a mão, silenciando-a sem esforço. Seus olhos estavam fixos em João Pedro, e havia algo neles. Uma intensidade, uma emoção reprimida, que ninguém ali conseguia decifrar. O que aquele homem poderoso poderia querer com um mendigo? A loja inteira prendeu a respiração, à espera do que viria a seguir. O silêncio na Maison d'Or era palpável, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir ao desenrolar daquele momento. João Pedro, com o corpo enrijecido pelo medo, virou-se lentamente para encarar Dom Rafael, esperando ouvir mais uma ordem humilhante ou uma ameaça. Mas o que viu nos olhos do dono da loja o deixou sem chão. Não era raiva nem desprezo, mas uma tristeza profunda, quase sufocante. Dom Rafael deu mais um passo, aproximando-se de João Pedro, e para espanto de todos, sua voz saiu baixa, quase trêmula. "Onde você conseguiu essa moeda?" A pergunta simples caiu como uma bomba no salão, e os presentes se entreolharam, confusos. Mariana, tentando recuperar sua autoridade, riu nervosamente e disse: "É só um lixo que ele trouxe da rua, senhor. Não vale nada." Mas Dom Rafael a ignorou, seus olhos ainda cravados em João Pedro. O mendigo, hesitante, abriu a mão trêmula, revelando a moeda antiga, desgastada pelo tempo, com um desenho quase apagado de uma águia em uma das faces. Ele engoliu em seco antes de responder. Eu achei no chão, perto do mercado, há uns dias. Não sei de onde veio." Dom Rafael estendeu a mão, pedindo para ver a moeda de perto, e quando João Pedro a entregou, o milionário a segurou como se fosse o maior tesouro do mundo. Seus dedos traçaram o contorno da águia, e por um instante seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou para conter. "Você não faz ideia do que isso significa", murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. A loja inteira estava em choque. Até Mariana, que antes zombava, agora parecia pequena diante do peso daquele momento. Então Dom Rafael ergueu o olhar, fixando-o novamente em João Pedro, e perguntou algo que fez o coração de todos disparar. "Qual é o seu nome completo, meu jovem?" João Pedro, confuso e assustado, respondeu com a voz rouca: "João Pedro Almeida dos Santos." Um suspiro escapou dos lábios de Dom Rafael, e ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se no balcão mais próximo. A senhora de pérolas levou a mão à boca, enquanto o homem de terno cinza arregalou os olhos. Mariana, sem entender nada, tentou intervir. "Senhor, ele é só um mendigo. Por que está dando atenção a isso?" Mas Dom Rafael a cortou com um olhar fulminante e disse, em um tom que fez o chão tremer: "Silêncio. Esse mendigo pode ser mais importante do que todos nós aqui." O mistério se adensava e ninguém ousava piscar. A tensão na Maison d'Or crescia a cada segundo, como uma corda prestes a se romper. João Pedro sentia o peso do olhar de Dom Rafael sobre ele,
um olhar que parecia atravessar sua pele e alcançar algo que ele próprio desconhecia. O milionário segurava a moeda com tanta força que seus dedos estavam brancos, e sua respiração, antes controlada, agora era irregular, carregada de emoção. Ele deu um passo mais para perto de João Pedro, examinando cada detalhe de seu rosto, os olhos castanhos fundos, o nariz torto de tantas noites dormidas ao relento, a barba rala que escondia cicatrizes. Almeida dos Santos, repetiu Dom Rafael quase como uma prece, e então, para espanto de todos, caiu de joelhos diante do mendigo, as mãos trêmulas apoiadas no chão de mármore. Os clientes e funcionários da loja ficaram petrificados. A senhora de Pérolas deixou escapar um gritinho abafado, enquanto Mariana, boquiaberta, recuou um passo, incapaz de processar o que via. "Senhor Rafael! O que está fazendo?" exclamou ela, a voz estridente cortando o ar. Mas Dom Rafael não respondeu. Seus olhos estavam fixos em João Pedro e lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto enrugado. "Você não pode ser... mas é tão parecido", murmurava ele, perdido em pensamentos que ninguém ali conseguia acompanhar. João Pedro, sem entender, tentou recuar, mas suas pernas falharam. E ele apenas ficou ali, encarando o homem poderoso que, inexplicavelmente, se prostrava diante dele como se fosse um rei. Então, Dom Rafael se levantou com dificuldade, enxugando o rosto com as costas da mão, e declarou em voz alta para que todos ouvissem: "Essa moeda, ela pertenceu à minha família há mais de 30 anos. Foi perdida no dia mais sombrio da minha vida." Ele fez uma pausa, respirando fundo, antes de continuar. "Eu tinha um filho, um menino pequeno, que foi levado de mim, sequestrado em um parque, junto com essa moeda, que era um presente da minha avó." O salão inteiro ficou em silêncio mortal, cada palavra de Dom Rafael caindo como um peso sobre os corações dos presentes. Ele olhou para João Pedro, mas... uma vez, a esperança e o desespero lutando em seu olhar, e perguntou quase sussurrando: Você se lembra de onde veio antes das ruas?" A pergunta pairou no ar, carregada de um drama que ninguém poderia prever. João Pedro sentiu o chão girar sob seus pés, enquanto as palavras de Dom Rafael ecoavam em sua mente. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava seca, e seus pensamentos um turbilhão de fragmentos quebrados. Ele se lembrava de pouco da infância. Flashes de uma mulher cantando uma canção de ninar, o som de risadas em um parque e depois, escuridão. As ruas o haviam engolido tão cedo que ele mal sabia quem era antes disso. Eu não sei", conseguiu dizer finalmente, a voz falhando enquanto ele segurava o olhar de Dom Rafael. "Fui criado em um orfanato, mas fugi quando era criança. Não tenho família." Cada palavra parecia rasgar algo dentro dele, mas também dentro do milionário, que o ouvia com uma intensidade quase insuportável. Dom Rafael deu um passo à frente, as mãos tremendo enquanto segurava os ombros de João Pedro, como se temesse que ele desaparecesse. "Você tem a mesma idade que ele teria hoje", disse ele, a voz embargada. "E esses olhos são os mesmos olhos da minha esposa, que morreu de tristeza depois que nosso filho foi levado." A senhora de Pérolas levou as mãos ao peito emocionada, enquanto o homem de terno cinza murmurava algo sobre um milagre. Até Mariana, que antes zombava, agora parecia encolhida, os olhos arregalados diante da cena que se desenrolava. Dom Rafael continuou: "Eu procurei por ele durante anos, gastei fortunas, contratei detetives, mas nunca o encontrei. E agora, você aparece aqui com essa moeda?" Ele parou, incapaz de terminar, sufocado por um choro que lutava para conter. João Pedro, atônito, sentiu um calor estranho crescer em seu peito, uma mistura de medo, esperança e algo que ele não conseguia nomear. "Senhor, eu não sei se sou quem o senhor pensa", disse ele,
quase implorando, enquanto lágrimas começavam a escorrer por seu rosto sujo. Eu sou só um mendigo, não tenho nada, não sou ninguém. Mas Dom Rafael balançou a cabeça firme e respondeu: Você não é ninguém. Você está aqui, e isso significa alguma coisa. Eu sinto isso no meu coração. Ele virou-se para os funcionários e clientes que assistiam em silêncio e declarou: Quero que todos saiam. Fechem a loja. Preciso falar com ele a sós. O peso daquela ordem caiu sobre todos, e ninguém ousou questionar. O mistério estava apenas começando a se revelar. A loja esvaziou-se rapidamente, os clientes saindo em silêncio, ainda atordoados, enquanto os funcionários obedeciam às ordens de Dom Rafael com uma pressa quase reverente. Mariana, hesitante, foi a última a sair, lançando um olhar confuso para João Pedro antes de desaparecer pela porta. Quando o sino tilintou pela última vez, restaram apenas os dois no salão vazio, cercados por vitrines reluzentes que pareciam testemunhas mudas daquele encontro. Dom Rafael apontou para uma cadeira de veludo vermelho perto do balcão e disse com uma gentileza inesperada: Sente-se, por favor. Você não precisa mais ficar de pé como se fosse um estranho. João Pedro, ainda inseguro, obedeceu, sentindo o tecido macio sob suas mãos calejadas, um contraste que o fez estremecer. Dom Rafael puxou outra cadeira e sentou-se diante dele, a moeda ainda na palma de sua mão como um talismã. Eu sei que isso parece loucura, começou ele, os olhos fixos em João Pedro, mas eu nunca desisti de encontrar meu filho. Ele se chamava Miguel, Miguel Almeida dos Santos. Tinha apenas 4 anos quando foi levado. Os sequestradores pediram resgate, mas algo deu errado e nunca o trouxeram de volta. Ele fez uma pausa, respirando fundo, enquanto as lembranças o engolfavam. A moeda estava com ele naquele dia. Era um presente de família, algo que minha avó dizia que traria sorte. Quando a via em suas mãos, foi como se o passado gritasse para mim. João Pedro ouvia em silêncio, o coração apertado, incapaz de processar a enormidade do que estava sendo dito. Eu não sei se sou ele, disse João Pedro finalmente, a voz baixa e hesitante. Eu gostaria de me lembrar, mas minha vida foi um borrão. No orfanato me diziam que eu tinha sido abandonado, que ninguém sabia quem eu era. Ele baixou os olhos envergonhado, mas Dom Rafael segurou seu queixo com delicadeza, levantando seu rosto. Você não precisa ter vergonha de nada, afirmou o milionário com uma firmeza que fez João Pedro estremecer. Se você for meu filho, ou não, essa moeda nos uniu por um motivo. E eu vou descobrir a verdade, nem que seja a última coisa que eu faça. Ele se levantou, determinado, e acrescentou: Vamos fazer um teste de DNA, hoje mesmo. Quero respostas, e você merece saber quem realmente é. O destino, cruel e caprichoso, parecia finalmente abrir uma porta para João Pedro, mas seria ela de luz ou de sombra? As horas seguintes passaram como um sonho febril para João Pedro. Dom Rafael chamou seu motorista particular, e os dois foram levados em um carro luxuoso até uma clínica particular no coração da cidade. O mendigo, ainda vestido com suas roupas rasgadas, sentia-se deslocado entre os bancos de couro e o cheiro de perfume caro que impregnava o veículo. Ele olhava pela janela, vendo as luzes da noite refletirem nas ruas, enquanto Dom Rafael, ao seu lado, mantinha-se em silêncio, perdido em pensamentos. Na clínica, médicos de jaleco branco os receberam com deferência, e o teste de DNA foi realizado rapidamente, uma amostra de sangue de cada um, selando a promessa de uma resposta que poderia mudar tudo. Resultados em 24 horas, disse o médico, e João Pedro sentiu o estômago revirar. A espera seria uma eternidade. De volta à Maison d'Or, Dom Rafael insistiu que João Pedro não voltasse para as ruas. Você fica comigo até sabermos a verdade, declarou ele, levando-o para uma suíte nos fundos da loja, um espaço reservado que poucos conheciam.
O quarto era um contraste gritante com a vida de João Pedro. Uma cama king size com lençóis de seda, um banheiro de mármore com banheira e uma janela que dava para um jardim interno iluminado por luzes suaves. Ele tomou um banho quente, o primeiro em anos, e vestiu roupas limpas que Dom Rafael providenciou. Um pijama de algodão macio que parecia abraçar sua pele castigada. Enquanto se olhava no espelho, com o rosto limpo e os cabelos penteados, João Pedro mal reconhecia o homem que o encarava de volta. Pela primeira vez, ele se perguntou: e se eu realmente for alguém? Dom Rafael bateu à porta e entrou, trazendo uma bandeja com chá e sanduíches. Sentou-se ao lado de João Pedro e, com um sorriso triste, disse: eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas, seja qual for o resultado, você não vai mais estar sozinho. Essas palavras tocaram João Pedro como um raio, quebrando algo dentro dele que ele nem sabia que existia. Ele começou a chorar, um choro silencioso e profundo, enquanto Dom Rafael, sem dizer nada, apenas colocou a mão em seu ombro. Naquela noite, pela primeira vez em anos, João Pedro dormiu em uma cama, mas seus sonhos foram agitados. Imagens de um parque, uma moeda caindo na grama, e uma voz distante chamando um nome que ele não conseguia ouvir direito. A verdade estava próxima, mas o que ela traria? O dia seguinte amanheceu cinzento, com nuvens pesadas cobrindo São Miguel, como se o céu refletisse a tensão que pairava sobre João Pedro e Dom Rafael. Eles mal trocaram palavras durante o café da manhã, servido na suíte por uma funcionária, discreta da loja. João Pedro segurava a xícara de café com as mãos trêmulas, o calor da bebida contrastando com o frio que sentia na alma. Dom Rafael, por sua vez, tentava manter a compostura, mas seus olhos traíam a ansiedade. Ele folheava um jornal sem realmente ler, o olhar perdido em memórias que o assombravam há décadas. O telefone tocou ao meio-dia e quando o milionário atendeu, sua expressão mudou, um misto de esperança e medo que fez João Pedro prender a respiração. Os resultados chegaram, anunciou Dom Rafael desligando o aparelho. Vamos à clínica agora. No carro, o silêncio entre os dois era quase sufocante, quebrado apenas pelo som do motor e da chuva que começava a cair lá fora. João Pedro olhava pela janela, vendo as gotas escorrerem pelo vidro, e pensava em como sua vida havia mudado. Em menos de um dia, ele era um mendigo, um invisível, e agora estava prestes a descobrir se pertencia a um mundo que nunca imaginou. Dom Rafael, ao seu lado, segurava a atenção. Chegando à clínica, o médico os recebeu com um envelope nas mãos, o rosto sério. Os resultados estão aqui, disse ele, entregando o papel a Dom Rafael. O milionário hesitou por um instante, olhando para João Pedro antes de abrir o envelope com as mãos trêmulas. Quando Dom Rafael leu as primeiras linhas, seus olhos se arregalaram e ele deixou o papel cair no chão, levando as mãos à boca. João Pedro, em pânico, pegou o documento e leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Compatibilidade genética confirmada. Probabilidade de parentesco, 99,9%. Ele era Miguel, o filho perdido de Dom Rafael. O mendigo caiu de joelhos, o choro explodindo de seu peito como um rio represado, enquanto Dom Rafael o abraçava com força, os dois tremendo juntos em meio às lágrimas. Meu filho, meu Miguel, você voltou para mim, soluçava o milionário, enquanto o médico, emocionado, virava o rosto para esconder as próprias lágrimas. A chuva lá fora parecia chorar junto com eles, um coro celestial para o reencontro que o destino, enfim, havia permitido. Na clínica foi apenas o começo de uma tempestade de emoções que varreu as vidas de João Pedro. Agora Miguel e Dom Rafael. Eles voltaram para a Maison d'Or ainda abraçados, como se temessem que o outro desaparecesse se soltassem as mãos.
Dom Rafael, com os olhos vermelhos, mas brilhando de felicidade, chamou todos os funcionários para o salão principal. Mariana, que reaparecera com os outros, mantinha a cabeça baixa, o rosto pálido de vergonha. "Quero que todos saibam", anunciou Dom Rafael, a voz firme apesar da emoção, "que este jovem que vocês viram aqui ontem é meu filho, meu Miguel, que me foi roubado há 27 anos, e que Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe de volta para mim." Um murmúrio de espanto percorreu o grupo, e até Mariana deixou escapar um soluço, cobrindo a boca com as mãos. João Pedro, ou melhor, Miguel, sentia-se como um estranho em seu próprio corpo. Ele olhava para as pessoas à sua volta, para os lustres brilhantes e as joias reluzentes, e tentava entender como aquilo agora fazia parte de sua vida. Dom Rafael segurou sua mão e o levou até uma vitrine especial, onde havia um retrato emoldurado de uma mulher bela, de cabelos castanhos e olhos gentis. "Essa era sua mãe, Sofia", disse ele, a voz embargada. "Ela nunca superou sua perda. Se estivesse aqui, estaria tão feliz quanto eu." Miguel tocou o vidro da moldura e algo dentro dele se acendeu. Uma memória distante, quase um sussurro de uma voz suave chamando seu nome. Ele caiu em prantos novamente, abraçando o pai, enquanto os funcionários emocionados começavam a aplaudir espontaneamente. Naquela noite, Dom Rafael deu uma festa improvisada na loja, fechada, ao público para celebrar o retorno de seu filho. Mesas foram cobertas com toalhas brancas e um banquete foi servido, algo que Miguel nunca imaginara experimentar. Ele provou cada prato com lágrimas nos olhos, o sabor da comida misturando-se ao sabor da gratidão. Mariana, hesitante, aproximou-se dele no fim da noite e com a voz trêmula pediu perdão. "Eu não sabia quem você era. Me perdoe por ter sido tão cruel", disse. Ela, os olhos marejados. Miguel, com um sorriso tímido, respondeu: "Você não sabia, e eu também não. Vamos esquecer isso." A generosidade dele a fez chorar ainda mais, e os dois se abraçaram, selando uma paz inesperada. A noite terminou, com Dom Rafael erguendo um brinde ao meu filho que voltou para casa. Os dias seguintes foram um redemoinho de mudanças para Miguel. Dom Rafael o levou para sua mansão nos arredores de São Miguel, uma propriedade majestosa cercada por jardins e fontes, onde o ex-mendigo recebeu um quarto só seu, com vista para o horizonte. Ele passava horas olhando pela janela, tentando se acostumar com a ideia de que aquele era seu lar. Dom Rafael contratou professores particulares para ensiná-lo a ler e escrever melhor, e estilistas para renovar seu guarda-roupa. Mas o que mais emocionava Miguel eram as tardes que passava com o pai, ouvindo histórias sobre sua mãe, Sofia, e sobre a vida que ele poderia ter tido. Cada relato era uma peça de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que estava incompleto, e aos poucos ele começava a se sentir inteiro. A notícia do reencontro milagroso correu pela cidade, e logo a imprensa apareceu, querendo contar a história do mendigo que virou herdeiro. Dom Rafael protegeu Miguel da exposição, mas permitiu uma entrevista coletiva na Maison d'Or, onde o jovem, agora vestido com um terno azul impecável, falou pela primeira vez em público. "Eu não sei como agradecer ao meu pai e ao destino por me trazerem até aqui", disse ele, a voz firme apesar da emoção. "Eu era invisível, mas agora sei que tenho um lugar no mundo." As câmeras capturaram as lágrimas de Dom Rafael ao fundo e o vídeo viralizou, tocando corações por todo o país. Pessoas nas ruas começaram a chamar Miguel de "o milagre de São Miguel", e sua história inspirou muitos a acreditar em segundas chances. Numa noite tranquila, semanas depois, Miguel e Dom Rafael sentaram-se no jardim da mansão sob um céu estrelado. O milionário entregou a moeda antiga a Miguel, dizendo: "Ela nos uniu. Agora é sua, para que você nunca esqueça de onde veio e o quanto é forte."
Miguel segurou a moeda, sentindo seu peso, e respondeu: Eu nunca vou esquecer, mas agora sei para onde vou, ao seu lado, pai. Eles se abraçaram enquanto o vento soprava suavemente, carregando consigo as cicatrizes do passado e abrindo espaço para um futuro cheio de esperança. A vida que outrora humilhara Miguel, agora o erguia como um rei, não pelas joias ou pelo dinheiro, mas pelo amor que, contra todas as probabilidades, ele finalmente encontrara